Nós vamos falar sobre como saber bem encerrar ciclos e começar novos ciclos. Isso é importante, porque na vida da gente, às vezes Deus começa ciclos e às vezes Deus encerra os ciclos, né? E a gente precisa saber entender o que Deus está fazendo, em que ponto da minha história eu estou. Deus está começando algo novo e muitas vezes a gente fica preso ao que passou e acaba não dando espaço para Deus trazer o que é novo, né? Então nós vamos refletir sobre isso e vamos começar cantando. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que diz isso que Samuel acabou de cantar. Vinde a mim, eu quero te aliviar. Nós te entregamos nessa noite os nossos fardos, aquilo que pesa sobre nós, e pedimos, Senhor, vem acalmar o nosso coração, vem retirar a angústia, a inquietação, o medo. O Senhor está no controle e no Senhor nós confiamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Depois de ouvir essa linda canção, quero já começar o programa mandando um abraço para os queridos e queridas lá de Santa Bárbara do Oeste. Se você está acompanhando ao vivo, né? Neste sábado eu gravei o meu DVD, meu segundo DVD chamado A Minha Vitória Vai Chegar, lá em Santa Bárbara do Oeste. Foi lindo demais. Um abraço ao Padre Aguinaldo, ao povo da Casa de Maria que trabalhou com tanto afinco, a quem veio de tantos lugares do Brasil, né? Foi lindo demais. Um abração a todos vocês. E também já quero no começo do programa dizer a você de São Paulo, São Paulo capital, terça que vem o programa vai ser ao vivo da Canção Nova em São Paulo, lá na paróquia Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, 355, próximo ao metrô São Joaquim, né, lá no centro de São Paulo. Vai ser aberto, aliás, você tem que fazer a sua inscrição lá, entrando lá no Simpla ou entrando lá no site da Canção Nova em São Paulo, ou ligando lá para a Canção Nova em São Paulo. Só digita Canção Nova em São Paulo, você já descobre lá a maneira de se comunicar. Mas eu quero encontrar você de São Paulo e região, lá para a Catedral Nossa Senhora do Líbano, melhor dizendo, para o programa Para Ser Feliz, ao vivo, direto de São Paulo, tá bom? E também você de Cuiabá, já aproveito para dizer, eu vou presidir a missa do sábado aqui no Osana Brasil, estarei no Rosário da Madrugada com o Frei Gilson, com a irmã Raquel, com a irmã Zélia, também no sábado, mas no domingo eu já viajo para Cuiabá. E domingo à noite, esse domingo, se você está acompanhando ao vivo, estarei aí na Casa da Canção Nova em Cuiabá, pregando, né? Uma noite, a noite a libertação da mente ansiosa. Depois na segunda também presidirei a missa à noite. Quero encontrar você de Cuiabá e região. Pronto, recado dado para eu não esquecer. Vou cumprimentar aqui os meus amigos. Tudo bem, Cleuber? Tudo bem, padre. Deus abençoe. Parece que eu te vi por aí esses dias. Pois é, trabalhamos muito, graças a Deus. Esses cabras não aguentam mais me ver. Tudo bem, Samuca? Pai. Tudo bom? Samuel, cada dia você vem com uma blusa preta mais bonita que a outra. A mulher veste bem a gente, né, pai? É, rapaz do céu, ficou bonita também. Obrigado. Sapato bonito. E parabéns, Ellen, parabéns à esposa do Cleuber também. Você está bem, amado? Tô bem. Eu queria pedir para dar um recado. Fica à vontade, você está em casa. O programa é nosso. Eu e o Cleuber vamos estar agora em Teresópolis, na festa de Santa Luzia, na paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, fazendo um show oracional lá. Quero mandar um abraço para o Itamar, que está organizando lá. Vamos estar lá, padre. Neste final de semana? Neste final de semana, dia sábado 16. Ou domingo? Dia 16, sexta-feira. 16 é sexta-feira. Então, você aí de Petrópolis, Teresópolis? Teresópolis. Teresópolis, que eu disse. Teresópolis e região, fica o convite, com certeza vai valer muito a pena. Vamos lá então, o padre vai se sentar para refletir sobre o nosso tema de hoje. O tema do programa de hoje é como, o padre já disse e repito, né? Saber, importância de saber encerrar ciclos, começar novos ciclos, né? Você sabe que muitas vezes, filho ou filha, a gente deixa de receber graças de Deus. Já vai se preparando, viu? É o livro de Gênesis que nós vamos ler, tá? O livro de Gênesis, no capítulo 40, versículo 50 até o 53. Mas muitas vezes a gente deixa de receber bênçãos de Deus, graças da parte de Deus, porque a gente fica apegado àquilo que já passou, a estações que já passaram, a ciclos que já passaram. E a gente tinha um jeito de fazer as coisas, a gente aprendeu como fazer, né? Mas às vezes Deus quer te levar a uma nova experiência, a novos métodos. Talvez não mudando de lugar, de cidade, de trabalho, mas mudando o jeito como você se projeta, como você está nesse lugar, né? Às vezes a gente tem que deixar Deus expandir a nossa compreensão, sabe? Eu costumo dizer que, tem um ditado que eu gosto muito de repetir, né? Para quem só vê martelo, todo problema é prego. Para quem só vê martelo, todo problema é prego.
Ou seja, a pessoa só tem um jeito de lidar com a situação. Então todo problema para ela é prego, mas nem todo problema é prego, nem tudo é martelo. Tem chave de fenda, tem parafuso, tem alicate, né? Às vezes você trabalhou de um jeito até hoje. Você conduziu a sua empresa de um jeito até hoje. Você lidou com a sua esposa, conduziu a sua empresa de um jeito, você lidou com a sua esposa, seu esposo de um jeito, você foi mãe de um jeito, você lutou contra um vício de um jeito, mas Deus quer te dar novos métodos. Deus quer te ensinar uma nova forma de lidar com tudo isso, sabe? Então nem tudo é prego, mas se você só vê martelo, todo problema é prego. Não, deixa Deus mudar sua maneira de abordar situações, sabe? Abordar o que você não sabe lidar. Talvez você está dando murro, né, na cabeça de prego, como diz o ditado, murro ponta de faca. E Deus quer mudar, sabe? Ele simplesmente quer te mostrar, vai por aqui. Ou Ele simplesmente quer te mostrar, olha, eu já te elevei um nível em maturidade. Então você não precisa mais ficar brigando por picuinha, por bobeira, ou perder tempo porque alguém falou de você. Não, eu já te levei para outro nível. Isso é nível iniciante, né? Amador. Eu já te purifiquei, eu já te elevei. Então vamos lá. Eu preciso dar um pouco de contexto, sabe, para ler essa passagem bíblica, que fala da história de José do Egito. Um personagem fantástico que eu admiro muito. José do Egito, um homem que sofreu muito, né? Ele era criança, o livro de Gênesis narra a história de José do Egito. Ele era uma criança, ele era o 11º, né, de 12 irmãos. E o pai dele, naquela época, lhe fez uma túnica, né? As túnicas, gente, não tinha processo industrial como hoje, elas eram artesanais, né? Feitas à mão. Fez uma túnica, deu só para ele, para os outros 10 irmãos não, e os irmãos ficaram com ciúme. E ele, criança, inocente, teve um sonho no qual os irmãos todos se prostravam diante dele. E ele contou, era um sonho profético, Deus ia fazer isso acontecer, quando ele fosse para o Egito. Mas ele, na inocência dele, na reta intenção, contou para os irmãos. Isso gerou uma inveja, a inveja é muito perigosa, né? Que porventura por consequência gerou um ódio homicida. Eles queriam matar o irmão. E o irmão foi, a pedido do pai, levar uma comida para eles que estavam trabalhando num campo longe. Eles pegaram o irmão para matá-lo. Aí um dos irmãos disse assim, não, vamos jogar numa cisterna, num poço. Deixa ele aí. Só que esse irmão era, sabe, tinha ali um mínimo de noção, falou, depois eu venho e solto ele, levo ele e salvo para o meu pai, né? Só que nesse momento apareceu uma como é que fala? Uma caravana, né, de amalecitas que iam para o Egito, que eram mercadores, e eles venderam o irmão para aqueles homens. Era muito comum, era uma época de escravidão, e José foi vendido como escravo para o Egito. Sofreu muito, mas ele sempre sofreu como justo, como homem de Deus. Sofreu orando, sofreu jejuando, sofreu não murmurando, sofreu sendo um homem de Deus, e ele foi trabalhar na casa do faraó, depois conseguiu um emprego. A mulher do faraó queria sair com ele, né? Um pecado de adultério, ele não quis, ela gritou que ele tinha tentado agarrá-la à força, ele foi preso, injustamente, por não ceder, né, ao pecado, ao errado, um homem justo, íntegro. E lá na cadeia, Deus começou a abençoar José, gente. Você vê como que é o escolhido de Deus, o itinerário da graça de Deus, né? Talvez você esteja na prisão dos seus problemas, né? Na cadeia da falta de dinheiro, da depressão, da angústia. Não interessa, Deus exalta os seus escolhidos onde quer que eles estejam. E José foi rompendo ciclos, fechando ciclos. Por quê? Sabe uma coisa que é importante a gente aprender? A gente não pode colocar uma vírgula aonde Deus colocou um ponto final. O que é a vírgula? A vírgula existe, por exemplo, no português, né? Em outras línguas não. No inglês não é assim. Mas o português você está falando uma sentença longa, então você precisa respirar, coloca uma vírgula e continua a sentença. Então é um sinal gráfico, ortográfico, que representa que a história vai continuar. Mas o ponto final não. O ponto final encerra o parágrafo, né? Encerra a linha. Então, muitas vezes, a gente quer colocar a vírgula onde Deus já colocou o ponto final. José entendeu, meus irmãos já me traíram, isso já aconteceu, ponto final, eu vou para frente. Eu fui acusado injustamente, eu fui preso, ponto final, eu vou para frente. Ele não tinha todas as respostas, como eu e você não temos às vezes. Por que aquela pessoa morreu?
Por que o meu marido, no seu livre-arbítrio, minha esposa, escolheu me trair e ir embora com outra pessoa? Por que o meu sócio me abandonou e me deu o golpe e eu estou sem dinheiro? Por que eu fali? Por que a minha empresa não está bem? Por que tal pessoa não me aceita? Eu não sei. Mas muitas vezes Deus coloca pessoas e muitas vezes Deus tira pessoas, desculpa. Ele traz pessoas para o enredo da sua história, às vezes ele tira. E José foi entendendo, o que Deus colocou um ponto final, ele colocou um ponto final, sabe? E José foi iniciando novos ciclos, e ele, graças a Deus, tinha uma virtude fantástica, ele era longânimo. O que é longânimo? Do latim longanimus, quer dizer aquele que é grande de alma. Ele foi virando as páginas e não ficou preso, ai meus irmãos, quando eu puder eu vou matar, eu vou prender. Não, ele perdoou, ele confiou que Deus tinha um plano para a vida dele, e independente do que acontecesse, o plano iria se cumprir. Até que chegou o ponto que o faraó teve um sonho indecifrável, falou, eu tive um sonho, eu quero saber o que isso quer dizer. O copeiro do rei, do faraó, que esteve preso com José na cadeia, disse, olha, conheço um rapazinho lá, um hebreu, que ele é fera em decifrar sonhos. E o faraó, traga agora. E o oráculo que ele deu, a interpretação do sonho foi tão forte, tocou tanto o faraó, que o faraó o elegeu para ser o segundo homem, o administrador de todo o império, era o maior império do mundo. E assim aconteceu, ele estocou os grãos quando veio a fome, pessoas de outras nações vinham comprar grãos, e ali vieram os seus irmãos, e ele os perdoou. E ele foi vivendo ciclos e ciclos, e Deus encerrava alguns ciclos de maneira difícil, né? Mas ele ia para frente. E Deus começava outros ciclos e ele se abria. E nada pode impedir o agir de Deus. Até que chegou nisso aqui. Gênesis 40, dos 50 em diante. Antes de chegar o primeiro ano da fome, José teve 2 filhos com Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. Ao primeiro deu o nome de Manassés, pois dizia, Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e a família do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, dizendo, Deus tornou-me fecundo na terra da minha aflição. Teve 2 filhos. E para o judeu, o nome tinha um sentido muito grande, muito profundo. Porque Manassés, o primeiro nome do primeiro filho dele, né? Menasher, do hebraico antigo, significava assim, podia ser traduzido como, Deus me deu uma bênção tão grande, Ele fez algo novo e tão especial na minha vida, que Ele me fez esquecer de todos os sofrimentos da minha vida. Tudo que eu vivi até então, Ele fez esquecer. Menasher, Manassés, né, o filho. Então José estava dizendo, olha, tudo que eu vivi, eu viro a página, porque agora é um tempo novo, e Deus me deu tanta bênção, tanta graça, que eu nem lembro do que eu passei. Se você permanece fiel a Deus, Deus te exalta, e a bênção que Ele te traz, faz você esquecer dos sofrimentos de ontem, sabe? Mas a gente precisa aprender a viver os ciclos, e aprender a sofrer do jeito de Deus, né? Como José, a sofrer como justo, na justiça. O que é um justo na Bíblia? Tzadik, do hebraico, quer dizer, aquele que incorpora a palavra de Deus, aquele que imita Deus no seu proceder cotidiano, no dia a dia, sabe? Talvez você esteja sofrendo hoje a depressão, a ansiedade, o medo, o desemprego, a traição que você descobriu do seu marido. Isso está te machucando muito. Mas viva do jeito de Deus, com fé, com oração, com esperança, com jejum, fazendo o que um filho de Deus tem que fazer, não pagando mal com mal, não sendo injusto, sabe? Mas se doando, vivendo do jeito de Deus. E olha, em cada ciclo, presta atenção, em cada ciclo José aprendeu uma coisa. Em cada ciclo, ele foi sendo preparado para aquilo que Deus tinha para ele. Porque é assim, Deus te coloca num ciclo, porque naquele ciclo você precisa aprender uma lição, para te preparar para a bênção do próximo ciclo. E a gente tem que aprender a aprender, gente, em cada ciclo. Lá na cadeia, José aprendeu. Na casa de Putifar, ele aprendeu.
Como governador ele aprendeu. Quando os irmãos chegaram, ele aprendeu. Então, os ciclos da vida dele foram levando-o para o lugar no qual ele precisava estar. Mas veja bem, a gente precisa se entregar para viver o ciclo no qual Deus nos colocou. Eu tenho comigo que Deus não nos abençoa, não nos eleva, não nos leva para um novo ciclo, enquanto nós não aprendemos, filho, filha, a usufruir de todas as graças que Ele nos dá neste ciclo atual, enquanto nós não vivemos o tudo do ciclo. Deus não nos leva para outro. Mas José, ele foi aprendendo. Ele aprendeu como funciona o coração humano. As pessoas podem ser más, né? E a inveja é um sentimento muito sórdido, sabia? Cuidado quando a inveja visitar o seu coração. Não deixe ela criar raiz. Porque o diabo faz a festa num coração invejoso. O diabo, ele nada de braçada, como a gente fala, né? Num coração invejoso. Então, contém a sua inveja. Santo Agostinho dizia que o segredo para vencer a inveja é cultivar a virtude da caridade e celebrar o dom do outro. Porque quando eu celebro a conquista do outro, o dom do outro, né? Esse dom e essa conquista se torna meu também, não é? José aprendeu que ele precisava, né, ser mais atento com relação a certas pessoas, como a mulher do faraó, né? Tem pessoas que são más, que estão mal intencionadas, que te fazem um convite para te levar para o mal, para a perdição, para a impureza. Existe uma malícia, vou usar esse termo, apesar de não gostar dele, que é sábia, né? No sentido assim de você perceber, as pessoas podem fazer coisas ruins, pessoas da igreja podem fazer coisas ruins, até padres, sacerdotes, pastores podem cometer pecados graves. Então não ser aleluiada, ai, um dia se viu, o padre fez isso. Não, se está errado, se a conversa não está legal, você tem que se posicionar, você tem que cortar, como José, ele aprendeu isso. Era a primeira dama do império, ele não imaginava talvez que a primeira dama ia agir daquela forma com ele, né? Mas agiu. Na cadeia ele teve destaque, gente. Na cadeia as pessoas viam José como um homem de Deus. Que fantástico isso, né? Ninguém pode rebaixar quem Deus escolheu exaltar. Ninguém. Sabe? Por isso sejamos homens e mulheres de Deus. Levemos a sério os mandamentos. Se você caiu, levanta. Busca a confissão e recomeça do ponto onde você parou. Agora não viva em pecado mortal, porque assim você está dando a morada da sua alma para o mal. Você está saindo da comunhão e da amizade com Deus. Então José foi aprendendo. Em cada ciclo que se iniciava, bênçãos e desafios vinham. E um novo nível também acontecia. Ele era levado a um novo nível, né? Você sabe que nós estamos, como eu disse, no final do ano. E a gente tem que olhar para trás nesse ano e aprender com tudo que a gente viveu. Tudo. Como José. O que deu certo? O que deu errado? Aprender com os erros, né? Com certeza você errou e eu também. Talvez você errou no cuidado que você devia ter com você mesmo e não teve. Se você ficar doente, você vai ficar como um carro quebrado, né? Não dá para ir a lugar nenhum. Talvez você devia ter feito uma academia, não fez, uma caminhada. Eu não gosto de academia, então se mova, meu irmão, faça alguma coisa. Cuidar de si é importante, do corpo que Deus te deu. Não é a egolatria, se adorar e ficar tomando anabolizante. Não estou falando disso. Quem está chegando na idade que a gente está, né, meninas? 40 e pouco, a gente sabe o quanto é importante, né, se cuidar. Ou quem passou dessa idade. Porque o corpo vai sentindo, vai envelhecendo. Talvez você precisa repensar a forma como você comeu, a forma como você se exercitou ou não se exercitou. Talvez nesse ano você foi um marido muito turrão, querendo ter o controle, sendo machista. Você precisa mudar. Você precisa ouvir mais a sua esposa, a sua namorada. Talvez você não foi um pai presente. Talvez você gastou demais com bobeira. Talvez você não rezou o tanto que devia. Você não colocou Deus em primeiro lugar. Você não colocou Deus em primeiro lugar, né? Às vezes a mudança é brusca. Você não colocou Deus em primeiro lugar. Você precisa colocar. Com que você pode aprender nesse ano?
Olha, eu estou levando vários aprendizados. Tem algumas coisas que eu quero aplicar no ano que vem com a graça de Deus, sabe? Quero tentar aplicar. Quero tentar incorporar mais o caráter de Jesus. Então, aprenda com tudo que você viveu, mas também comece um novo ciclo. E não coloque vírgula onde Deus colocou ponto final. Não deu certo aquele emprego, você foi mandado embora, você faliu, aquela pessoa saiu da sua vida, seu marido escolheu estar com outra pessoa, não foi você, não foi culpa sua. Ponto final, vá para frente, não põe vírgula. E começando um novo ciclo, sempre comece um novo ciclo em oração. Com oração, na presença de Deus. Porque a gente precisa, sabe, filho, da provisão de Deus para cada ciclo, filha. Da sabedoria, do discernimento, das palavras certas. Como eu peço isso para Deus? Quando eu vou fazer uma palestra, presidir uma missa num acampamento, ou quando eu vou conviver com pessoas que eu não estou acostumado, eu vou diante do Santíssimo e falo: Senhor, me dá a tua sabedoria para fazer isso. Me dá as palavras certas, porque eu não as tenho. Sou honesto, eu não tenho essas palavras certas. Mas Deus as tem. Então, aprender com os próprios erros e começar com Deus os novos ciclos, né? Começar com Deus. Mas para começar, a gente precisa também aprender a encerrar, né? Como eu disse. Passou, ponto final. E você sabe que em cada ciclo Deus nos presenteia com relacionamentos, com amizades, com pessoas. Alguns são conservados, outros não. Mas no novo ciclo, Deus vai trazer novas pessoas. Na nova cidade, na nova universidade, no novo bairro, no novo trabalho. Então, procure identificar quais são os anjos que Deus colocou no seu caminho. Porque a gente precisa um do outro, sabe? Relacionamentos são importantes. Às vezes, você toca no defeito da pessoa, num erro, numa intenção distorcida, mas isso não tem que destruir o relacionamento. Tem coisas que podem ser corrigidas, né? Acredite no outro e identifique quem são as pessoas que Deus colocou no seu caminho, nesse novo ciclo. E saiba que eles são anjos para você, né? Anjos. E um último conselho, que já está na hora de cantar aqui, né? Um último conselho é o seguinte: em cada ciclo, você tem que usar o aprendizado do ciclo anterior e entrar nesse novo ciclo com ousadia, inovando a sua maneira de pensar. Como eu disse, nem todo problema é prego, mas para quem só vê martelo, todo problema é prego. Não, talvez você tenha que entrar nesse novo ciclo, sabe? Com um alicate na mão, com uma serra, com outro instrumento. Enfim, é isso. Vamos cantar, Samuca.